Olá pessoal, a grama é verde. Pessoal, não adianta uma casa construída sobre a areia, né, o terreno movediço, porque quando vier uma enchente, quando vier algum intempério, algum intemperismo, algo natural, alguma catástrofe, ela vai ruir mais facilmente, ela vai ser demolida, ela vai se destruir quando vier o vento, quando vier a tempestade. Essa casa não vai suportar, né? Já dizia a Bíblia, né? A casa tem que ser construída sobre a rocha e não sobre a areia, porque sobre a areia ela vai demolir, ela vai ruir mais facilmente. Então, é assim com todas as coisas. Um governo também, para as pessoas chegar no poder e chegar a governar um país, por exemplo, se ele chegar como se chegar de uma forma que não é preocupado realmente em cuidar do país, em trazer as leis para favorecer o país, para fazer o país dar certo, não vai muito longe. Ele vai ruir também, é uma construção feita sobre a areia. E aí se juntar muitas pessoas, a muitos partidos para ficar forte, para poder chegar ao poder, para depois ter que fatiar o poder, para depois não ter como governar, isso não vai dar certo lá na frente. E as pessoas que apoiaram, né, que também vão sofrer, porque elas apoiaram na expectativa de que elas vão ter algo em troca. Bom, muitas vezes eles fazem assim, né, que vai ter um cargo em uma empresa, e aí não vai ter para todo mundo, esse governo vai ser dividido, as pessoas entraram com essa expectativa de dividir ali os cargos, as mordomias, os benefícios, de estar no poder, de estar naquele governo, e aí quando chega lá, não dá em nada. Principalmente um governo que já entra gastando mais do que o que arrecada, já entra aumentando o número de gastos de pessoas trabalhando para o governo, mais pessoas consumindo do que produzindo, e não tem programas que estimule a produção, não vai muito longe. E aí a produção é quem gera a economia de um país, é quem gera impostos para o governo, e é quem gera emprego, é quem dá sustentação a tudo. Né? A economia, o setor econômico, é o setor mais importante de um país, que é quem sustenta os outros setores. A segurança, a saúde, a educação é segurada pelo setor produtivo, pelo setor da economia indo bem em um país. E aí, quando não vai bem, porque o governo não governa, né, porque a melhor forma do governo demonstrar que está indo bem é fazer com que o país dê certo, porque ele vai fazer o nome dele, vai ser reconhecido, né, e ele vai ter oportunidade dali para frente. Então, não é querer destruir os outros, querer destruir os adversários, querer perseguir os adversários, vibrar, né, quando os adversários são perseguidos, porque não é dessa forma, né? Se associando a muitos apoiadores, a mídia tradicional, essas pessoas aí que perderam a credibilidade, as pessoas estão acordando e vendo que elas trabalham muito mais por dinheiro do que levar realmente as notícias. Então, as pessoas já acordaram no nosso país, estão acordando cada vez mais, estão cada vez mais conscientes, as coisas estão ficando cada vez mais transparentes, porque a informação não é dada só por elas, não é monopolizada, e graças a Deus existe as redes sociais, a internet, e as pessoas estão percebendo a realidade à sua volta. Então, aquelas pessoas que apoiaram, aqueles artistas, ali eles tinham algo para ganhar em troca, né? Me ajuda aqui com a Lei Rouanet, me ajude que eu te ajudo te apoiando, que eu te ajudo estimulando, incentivando as pessoas a te apoiar. E aí, isso pode ocorrer, né, em um país. Então, esses artistas eles não estão preocupados com a sociedade, com o governo dar certo para as outras pessoas, eles estão preocupados com eles. E aí, de onde é que vem o dinheiro para a cultura da Lei Rouanet? São dos produtores de riqueza, dos trabalhadores, né? São de quem produz. E aí, para captar recurso para a Lei Rouanet, ele vem do empresário e também da pessoa física também, né? Mas só que para essas pessoas físicas ter dinheiro para enviar para o fundo da Lei Rouanet, onde os artistas, através desses projetos, vão captar recursos, para eles enviar, eles têm que estar produzindo, eles têm que estar tendo lucro, o país tem que estar andando bem, dando condições, oportunidade para eles continuar atuando e produzindo. E para isso, o governo tem que gerar essas condições. Como? Reduzindo a burocracia, reduzindo as dificuldades que o país tem,
diminuindo impostos, atraindo o investidor. É isso que tem que acontecer. Mas é um governo que a gente vê que está indo totalmente ao contrário disso. Então, a gente vê que não vai dar muito certo, né? Porque quando a gente vê que já passou um ano aí de governo e não teve, a gente não viu, pelo contrário, a gente viu empresas demitindo, a gente viu a arrecadação caindo, a meta prometida de que iria arrecadar, não arrecadou, né? O suficiente em comparação àquilo que o governo está gastando, né? Ele está gastando com base naquilo que ele vai arrecadar, mas ele não vai arrecadar através dos impostos nem nem mesmo um pouco daquilo que ele deveria, que ele precisaria arrecadar para cobrir as despesas geradas antecipadamente, essas despesas, esses gastos que vai na frente, gastando para depois ter que pagar, gerando despesas, gerando vai chegar numa dívida, vai chegar numa bolha que o país vai ter que bolar algum meio, como tem alguns países por aí que quando o país começa a ficar mal nesse sentido, eles começam a pegar dinheiro emprestado, depois pega a criar dívida, o país se afoga e não tem mais jeito. Aqui mesmo ao nosso redor nós temos países quebrados que eles vivem pegando dinheiro emprestado com outros países, com outros fundos internacionais, para cobrir aqueles buracos que eles mesmos criaram com suas leis. E leis muitas vezes, né, que eles viram que não deu certo em muitos países, que já foi repetido tantas vezes, mas eles continuam praticando essas leis, né? Por exemplo, as leis socialistas, que são leis mais voltadas para gastar, para distribuir o que está pronto, sem estimular a produção, a continuação da produção. É isso, se for resumir as leis socialistas. Então, essas leis quebram o país. A gente tem que contar com a população, que gerar condições para toda a população entrar em atividade, todo mundo produzindo ali para si, que o país vai crescer e não é, e não é, e não acreditar num governo que só acredita nele mesmo, que acredita que ele sozinho vai salvar, um governo que quer controlar tudo, tomar conta de tudo, ser dono de todas as empresas, ser poderoso, ditar todas as regras, ditar como é que a população tem que viver, em que as pessoas têm que empreender. Dessa forma não dá certo porque as pessoas não se sentem seguras se elas não têm a liberdade para elas decidir, se elas não têm a livre iniciativa respeitada, se elas não têm as condições para produzir por elas mesmas, né? Se as pessoas, os empresários, as empresas não tiverem essa liberdade, né? Elas não vão atuar, elas não vão arriscar seu capital, elas vão fechar, elas vão demitir funcionários. E é isso que está acontecendo no nosso país. É um governo controlador que não quer contar com a população para ajudar a conduzir o país, que acha que sozinho resolve tudo, que acha que o governo é quem resolve tudo, sabendo, e todo mundo sabe, que o governo não gera condições, não sustenta ninguém. O governo é o maior dos dependentes, ele é um dependente. Nós formamos uma sociedade, os empresários entram com o capital, produz ali, arrisca o seu capital, a sua ideia, coloca em prática o seu projeto, e aí o governo se torna sócio, né? Através das leis do nosso país, através do sistema tributário, o governo é sócio desses empresários que decidiram investir, né, produzir no nosso país. E aí, quando o governo precisa de dinheiro para sustentar suas despesas, e essas despesas vão aumentando o número de dependentes, ele precisa arrecadar muito mais dessas empresas e ele precisa ser mais sócio ainda do que nunca, arrecadando através de impostos, né, abocanhando boa parte dos rendimentos dessa empresa, e aí dificulta para essa empresa. E aí essa sociedade vira uma sociedade socialista, né, um grau de sócio bem elevado, a ponto de dificultar para quem está produzindo ali. E aí tem pessoas que acham que é certo a ideia de vamos taxar cada vez mais porque precisa arrecadar, isso é bom para o país. Na verdade, está freando. Quanto mais aumenta a alíquota, quanto mais aumenta os impostos, a quantidade de impostos que uma empresa tem que pagar, menos o governo arrecada. É uma prova disso. O governo Pátria Amada Brasil, no tempo dele,
diminuiu alguns impostos ali que eram federais e aumentou a arrecadação. A gente sabe disso e a gente viveu isso, a gente vivenciou essa época. Então a gente sabe, a gente participou, a gente acompanhou, a gente viu acontecer. Então é reduzindo os impostos que faz com que o governo arrecade mais e não aumentando. E aí essa ideia de vamos taxar os super ricos, vamos taxar os ricos, na verdade, por que o cara é rico? Porque ele trabalhou, ele produziu alguma coisa de bom para a sociedade aceitou aquele produto ou serviço dele, e por isso ele continuou trabalhando, ele não deixou se perder, ele continuou administrando aquela riqueza, produzindo mais, plantando, cuidando, lapidando, plantando mais e colhendo mais, e por isso é chamado de rico. E ali ele tem o tempo de lazer dele ali, onde ele vai na sua lancha, onde ele vai usufruir daqueles bens, e o governo ainda querer taxar cada vez mais, já taxou ele na produção dele. E agora, no momento que ele está ali com suas riquezas, quer taxar ainda mais. Quanto mais taxa, né, as empresas, a produção, mais os produtos ficam mais caros, porque essa empresa não vai ficar com esse aumento, ela vai repassar no produto ou serviço. Então, quem vai sofrer as consequências é a sociedade consumidora desses produtos ou serviços. Então, aumenta-se a inflação. E aí, se vem um governo socialista com ideias de taxar, tabelar os preços, vai chegar um momento que vai dificultar, que essa empresa vai recorrer aos recursos que ela tem. Demitir empregados para reduzir os custos, ela vai passar a produzir menos e aí vai aumentar ainda mais os preços dos produtos, ela vai produzir com dificuldade, ela vai fechar as portas, ela vai para outro país, vai gerar um caos, o desemprego aqui no nosso país. Então, é um governo que trabalha nesse sentido, a gente sabe que não vai muito longe e as consequências é do próprio governo, não é ninguém que está torcendo por isso e querendo que isso aconteça, porque na verdade a gente quer que o país da gente dê certo, mas é o que a gente está vendo, que está acontecendo, que vai acontecer cada vez mais, e um governo teimoso que não muda as políticas, que não muda o jeito de governar, fizeram assim outros governos aqui ao nosso redor e quebraram suas economias. Então, a gente está apenas narrando o que está acontecendo, vendo o que está acontecendo à nossa volta e cada vez mais as pessoas estão percebendo isso. A gente quer que o país dê certo, a gente torce para que os políticos mudem, né, os administradores do nosso país mudem um pouco a forma de administrar, né, para gerar os benefícios para o nosso país. Eles não têm que estar preocupados só no benefício próprio, no que eles vão ganhar lá, na próxima eleição, se eles ainda vão continuar com condições de estar por lá. Não, eles têm que pensar no nosso país dar certo, que aí vai dar certo para ele e para todo mundo. Então, e quando vê que uma lei não deu certo, né, um lugar que quebrou economias aí afora, não importar, não colocar em prática no nosso país, né? Se espelhar, se for copiar algo que venha de outro país, copie as leis que deram certo em muitos outros países, porque tem leis boas. Então traga para cá as leis boas, tente copiar leis boas ou parecida com aquelas e não essas leis que quebram as economias do país. Então a gente já sabe que esse governo aí que não tem nada, não vai, o nosso país não vai melhorar enquanto esse governo não mudar essa forma de administrar o nosso país, essa forma socialista, comunista, que vai travando cada vez mais a nossa economia.